Magé, boa noite, magéense. Nós estamos aqui com uma grata felicidade, como vocês podem estar vendo aqui, ao nosso lado, senador Lindenberg Faria, que mais uma vez, senador, boa noite, visita o nosso município aqui, trazendo palavras de esperança, palavras de um futuro melhor, e do lado dele, engrossando esse caldo aqui bacana, que a gente já sabe que é de uma candidatura que vai dar certo em 2014, está aqui a Benedita da Silva, está aqui o Bitar. Senador, boa noite. A gente tem acompanhado o início dessa tua caminhada aqui ao governo do Estado. Saiba que a população magéense bota muita fé nessa candidatura. Nós estamos aqui de braços abertos e torcendo que o senhor chegue a esse governo aqui, que muito precisa, principalmente a Baixada Fluminense. Aqui, o pé da serra, nós temos sofrido muito, senador, com inúmeros problemas que todos acompanham na mídia no dia a dia. E a gente bota fé nisso porque tem visto o senhor falando sobre esse cantinho aqui, que não é assunto de governo nenhum, não é assunto de nenhum político interessado nesse Brasil, mas o senhor tem dado atenção. Por esse mesmo motivo, a população se alegra com a sua chegada. A palavra é sua com essa população que muito te quer bem. Boa noite, senador Lindenberg Faria. Olha, boa noite, eu que agradeço. Quero te agradecer sempre a tua cobertura quando eu venho a Magé. Você sabe o que a gente está fazendo agora? Nós estamos olhando o exemplo do presidente Lula. O presidente Lula fez, antes de ser presidente da República, uma caravana da cidadania. O que é isso? Ele rodou todo o Brasil, rodou todos os estados do Nordeste, foi na região amazônica, nas populações ribeirinhas, e ele me disse uma coisa, ele disse sempre isso, e me disse também pessoalmente, que ele não teria sido o presidente que ele foi se ele não tivesse feito essa caravana da cidadania. Em cima disso que ele conversou com a gente, está aqui o deputado Jorge Bitar, a nossa deputada Benedita da Silva, e disse: vocês têm que fazer a caravana da cidadania lá no Rio de Janeiro. Tem que olhar cidade a cidade, escutar as pessoas, ver os problemas. E a gente está fazendo isso. Nós já estamos na nossa 4ª caravana da cidadania. Nós já fizemos Japeri, fizemos aquela região Grande Bangu, fizemos Noroeste Fluminense, estamos agora fazendo Caxias e Magé, porque a gente quer ir ver os problemas também. Eu acho que outra coisa que a gente aprendeu com Lula é que Lula foi o presidente que mudou as prioridades, fez pelo povo mais pobre, fez pelos trabalhadores. E isso foi bom para o Brasil. O Brasil deu um salto nisso. Eu acho que no Rio de Janeiro a gente tem que fazer o mesmo. O Rio de Janeiro não é só Zona Sul, Barra da Tijuca. Nós temos que inverter as prioridades. Temos que olhar para a Baixada Fluminense, para o subúrbio do Rio, para São Gonçalo. Eu, na semana passada, por exemplo, peguei aquele trem em Parada Angélica, que a gente sabe que teve a concessão para a Supervia depois de 2010, e essas linhas aqui, todas que vêm aqui, na verdade, eram para ter sido eletrificadas. Nós tínhamos que dar um salto dos trens da Supervia. E eu vi a situação de aperto e de abandono. Nós trocamos de trem ali em Saracuruna, Benedita, e as pessoas sabem como esses trens da Supervia tão mal aproveitados, toda hora acidente, descarrilhando. E eu fico vendo o seguinte: a grande obra que o governo do estado faz na área de transporte público é gastar 8,5 bilhões no metrô de Ipanema para Barra. Olha, é uma obra importante? É. Só que, ao meu ver, é muito mais importante a gente recuperar esses trens da Supervia com metade dos recursos. Você sabe que com 4 bi, metade do que estão gastando de Ipanema para Barra, nós podíamos transformar os trens da Supervia em metrô de superfície, com reforma de estação, velocidade, segurança, porque o mais caro já está feito, está tudo aberto, entendeu? Então eu sinceramente acho que a gente tem que inverter as prioridades. Não dá para aceitar, por exemplo, segurança pública, que você tenha na Zona Sul do Rio um policial para 90 habitantes. Na Baixada Fluminense está 1 para 2.300. Todos esses problemas os quais o senhor acaba de enumerar, senador, eles são agravados com a população da Baixada Fluminense. O senhor falou em transporte, só para o senhor ter ideia, o deslocamento do magéense, que é um cidadão humilde, um cidadão que faz o translado dele para a capital todo dia de manhã e encara um pedágio aqui que custa R$ 12,50, senador. Ida e volta, isso dobrado por dia, é uma fortuna. Quando a gente fala em transporte, como o senhor bem colocou, a dificuldade que é o trem da Supervia, essas dificuldades que já são naturais, são agravadas. E comparadas com o cidadão da capital, chega a ser um absurdo, senador, porque as passagens são as mais caras do estado.
Nós temos dificuldade no que diz respeito ao conforto no transporte coletivo. Eles não respeitam a cidadania desse povo da Baixada Fluminense, motivo pelo qual nós temos muita esperança nessa sua candidatura, porque sabemos que o senhor conhece a dificuldade do cidadão, do humilde cidadão brasileiro. E água e esgoto? Aqui eu quero chegar lá. Aqui, senhora Benedita, deputado Vittar, é o Nordeste brasileiro aqui mesmo, a 30 quilômetros da capital do Rio de Janeiro, aquela capital que o senhor senador fala nos seus discursos, que está a 30 quilômetros, mas é um outro país, é uma outra situação, outro estado. Aqui nós não temos o saneamento básico, nós não temos água potável. Aqui na cidade de Magé, a gente convive com tudo isso. E vivemos num território que 73% da área territorial é cercada de verde, mas vivemos essa miséria financeira e econômica que nos é proporcionada a cada dia aqui no nosso município, senador. Olha, eu vou deixar até Benedito e o Bittar falar, mas essa questão da água e do esgoto é outro abandono, porque você sabe o seguinte, viu, vereador Geraldão? Na verdade, a água que abastece a Zona Sul e a Barra da Tijuca sai da Baixada, sai de Guandu. E falta água em todo lugar, falta água em Magé, falta água em Caxias. Em Caxias você vai pela linha do trem, depois de Parada Angélica tem Parada Morabi. Correto. Eu estive lá em Caxias semana passada, Parada Morabi. O governo do estado e a SEDAI não fizeram nada de estação de tratamento de esgoto, não levam água, a pessoa tem que furar o poço artesiano. Quando a gente ligava a torneira de casa, era um cheiro de esgoto, cheiro de enxofre. Agora, você vai atrás e diz, qual foi a última grande obra da SEDAI em esgoto? Era uma obra importante que tinha que ser feita, mas foi uma obra de 500 milhões na Barra e no Recreio. Que era uma obra que tinha que ser feita, mas só que aqui nós estamos numa situação de completo abandono em toda a Baixada em relação ao esgotamento, em relação à água. Então eu volto a dizer, eu acho que nós temos que inverter as prioridades. Eu acho que o Lula mostrou pra gente é quando a gente faz pelo povo e quando faz desenvolvimento regional, porque você falou do Nordeste, no governo do Lula o Brasil cresceu 4%, mas o Nordeste cresceu 8%. Então é isso que a gente aprendeu com o Lula e é isso que nós queremos fazer aqui no Rio de Janeiro. Uma mudança, um outro olhar, inverter as prioridades, entender que o Rio não é só Zona Sul e Barra da Tijuca, entender quando a gente gerar emprego na Baixada Fluminense, quando gerar emprego em Magé, quando gerar emprego em Japeri, a gente está melhorando a vida das pessoas, vai melhorar o transporte público, vai melhorar para todo mundo. Então é esse outro olhar que a gente quer oferecer nessa caminhada para 2014. Deixa a gente bater um papo aqui com a deputada claro. Benedita. Benedita, primeiramente, boa noite. Seja bem-vinda à nossa humilde terra mageense, população mageense que sofre todos esses problemas os quais acabamos de enumerar aqui. Como é que a senhora encara que visão a senhora vê, com que sentimento a senhora vê essa população da Baixada Fluminense com todas essas carências que a gente convive no dia a dia? Tem sim uma preocupação, e eu acho que essa caravana da cidadania tem mostrado para nós, e o senador Lindbergh tem visto isso, de que a Baixada precisa ter um olhar diferente. Realmente é um sofrimento, e a inclusão social, apesar do grande investimento que o governo federal tem feito no estado do Rio de Janeiro, ainda vamos encontrar muitas famílias que não foram incluídas. Nós vamos encontrar, por exemplo, um índice altíssimo de tuberculose na Baixada Fluminense. E isso vem por conta de quê? Vem por conta também da pobreza, pessoas que não estão bem alimentadas, pessoas que não têm condição de saneamento, que não estão com sua casa com água, com luz, com esgoto. Quer dizer, e nós temos, e o governo federal tem investido, na Minha Casa Minha Vida, tem Brasil Sorridente, a saúde, na educação, na empregabilidade. Nós hoje temos o menor índice de desemprego no Brasil e o estado do Rio de Janeiro precisa, então, ter um olhar para essas coisas que acontecem no dia a dia das pessoas. Então, Magé, que é, sem dúvida nenhuma, um município próspero, um município que tem uma reserva, que eu digo, uma reserva ambiental saudável para o seu povo, que pode ser muito bem explorada em benefício,
não pode ser aquele município que só é visto quando os governantes querem fazer o seu depósito de pessoas, que nem fazem um presídio que possa incluir as pessoas, que possa ter um acompanhamento das famílias. Então a gente conhece muito bem o drama de Magé. E temos assistido, né, o companheiro deputado Jorge Pittar, que está coordenando, na verdade, essa caravana da cidadania, onde o senador Lindbergh tem colocado os exemplos do presidente Lula e agora a continuidade da presidenta Dilma. Esse país está mudando. Então nós queremos também que o estado do Rio de Janeiro, e principalmente a Baixada, possa acompanhar todo esse desenvolvimento. Então, portanto, Magé precisa sim, tem um índice populacional interessante, que são as mulheres de Magé. É preciso dar emprego para essas mulheres de Magé. E aqui não tem um emprego para as mulheres de Magé. É uma das demandas, e elas têm colocado, o vereador sabe muito bem que é uma demanda já antiga. Tem uma outra questão que, apesar de ter uma rede escolar, mas nós precisamos também das creches, porque elas são fundamentais para essas mães que trabalham fora, e por outro lado é também um direito dessa criança. Então todas essas coisas a caravana da cidadania vem apontando e faz parte, né, de um leque de inclusão que o presidente Lula e agora a presidenta Dilma, sem dúvida, está dando para uma oportunidade para o estado do Rio de Janeiro. Então é por isso que o nosso senador Lindbergh sempre diz que, né, a gente tem feito alguma coisa? Tem, ninguém está dizendo que não está fazendo, mas podemos fazer muito mais e podemos fazer melhor. Muito obrigado, deputada. Deputado Pittar, vou fazer uma pergunta aqui, gostaria que o senhor a respondesse com muita sinceridade, se é que o senhor tem essa fórmula realmente. Como a gente muda a realidade de um estado rico, inserido dentro dele municípios pobres, alguns estágios final de miserabilidade? Que fórmula a gente usa, Pittar, para mudar essa realidade? Bom, primeiro, boa noite, é um prazer estar com você, é um prazer poder dialogar com a população magiense. Eu acho que a sua pergunta já traz dentro de si uma certa resposta. O nosso presidente Lula, quando assumiu o governo do Brasil, assumiu com uma missão: inverter as prioridades e reduzir desigualdades. Ele mostrou que em apenas 4 anos pode-se fazer, ou 8 anos, que na verdade ele foi reeleito, pode-se fazer muita coisa pelo Brasil. O salário mínimo, em que a gente falava, olha, o salário mínimo do Brasil, quando valer $100 vai ser uma beleza. Hoje o salário mínimo vale mais de $300. Não é a 5ª ou a 7ª ou 8ª maravilha do mundo, mas as pessoas vivem com mais dignidade, podem comprar seus alimentos, podem se deslocar melhor, aqueles que ganham pelo menos o salário mínimo nesse país. Pudemos, através do programa Minha Casa Minha Vida, começar a oferecer moradia de qualidade para a população brasileira, e uma série, enfim, os níveis de emprego melhoraram muito, as pessoas têm mais oportunidade de trabalho no Brasil, e o Rio de Janeiro também se beneficiou disso. Agora, o Lula teve um olhar muito especial para os mais pobres e para as regiões menos favorecidas do Brasil, como o nosso senador Lindbergh aqui salientou. O Lula governou para todos, mas no caso do Nordeste, que era uma área mais abandonada, ele investiu mais. Lá botou refinarias, ferrovias, portos, né? Estimulou o desenvolvimento econômico e a geração de empregos naquela região e colheu os frutos disso. Hoje o Nordeste vive uma situação muito melhor. Aqui no Rio de Janeiro nós podemos fazer a mesma coisa, porque muitas vezes os grandes números escondem problemas internos do Estado. Eu vou citar um exemplo. O que a gente diz? Bom, o nível de desemprego no Estado do Rio de Janeiro é baixo.
Se você vem aqui em Magé, vai ver a juventude de Magé, quantos jovens não estão desempregados? É um índice altíssimo, posso lhe dizer, quase beirando os 98%, porque não tem emprego na cidade. Então, a 30 quilômetros da capital do Rio de Janeiro, cidade maravilhosa. No entanto, se você vai lá pelas declarações do IBGE ou pelas declarações da imprensa, não, o Rio de Janeiro vive uma situação de pleno emprego, todos podem trabalhar. Não, é uma meia-verdade. Agora, para que essa juventude possa trabalhar, é preciso oferecer educação, ensino profissionalizante, para que o jovem tenha uma profissão e possa se inserir num mercado de trabalho que está cada vez mais exigente. Como o Brasil está se desenvolvendo, as empresas, até para poderem produzir produtos que tenham qualidade, que tenham capacidade de competir internacionalmente, as empresas estão exigindo empregados, trabalhadores cada vez mais qualificados. Cabe ao poder público, ao governo do Estado, prover essas condições e construir parcerias com as prefeituras. Acho que esse é o outro aspecto importante, né? Essa nossa caminhada, essa nossa caravana está se revelando muito importante, porque a gente tem uma certa noção dos problemas, mas quando a gente chega perto de problemas como esse que Benedita, que Lindbergh viu conosco lá na Parada Morumbi, quando a gente vê aquela água amarelada, aquele odor, a gente fala, poxa, como é que as pessoas podem conviver com uma situação desse tipo? Isso é inaceitável. Nós temos que colocar isso na cabeça. Então essa caravana serve para tocar também, não só a nossa cabeça, mas o nosso coração, a nossa alma, para que a gente possa transformar essa realidade. Eu digo, é possível transformar essa realidade com um governo sério, com um governo que governe principalmente para aqueles mais necessitados. Muito obrigado, deputado Bittar. A gente já vai terminando. Por fim, eu queria só fazer mais uma pergunta, Lindbergh. Como é que essa cidade maravilhosa, que a gente sabe que é uma cidade maravilhosa para inglês ver, eles estão chegando aí para ver, tem Copa do Mundo, em suma, a gente não é contra isso, muito pelo contrário, mas dá tristeza muito grande na gente, quando sai aqui da Baixada Fluminense, nós vamos à capital do Rio de Janeiro, e a gente vê aquelas obras faraônicas, as coisas acontecendo, e aqui eu repito, senador, sem água potável, sem saneamento básico, que não tenha saúde no mundo, que ature uma situação dessa e que não deixe a população doente. A gente sabe dessa tua caminhada, dessa tua disposição de mudar essa realidade. Para aquele pessoal que está ali, aquela gente que acredita em você, senador, você está fazendo uma caminhada ao governo do Estado. Temos certeza que você vai chegar lá. Ao chegar lá, o que é que você já pretende, já tem pauta para trazer para a Baixada Fluminense, senador? Olha, várias coisas. Você falou de água e esgoto. Esse tema aí é um tema que nós temos que enfrentar, né? Não dá para aceitar, não é normal. A água que abastece todo o Rio de Janeiro sai da Baixada, sai de Guandu. Como é que não tem água na Baixada? Em tudo que é lugar da Baixada falta água. O tratamento de esgoto também, um absurdo. Isso é uma prioridade na Baixada. Tem outras. O transporte público. Hoje o trabalhador gasta às vezes 3 horas para chegar no trabalho, como não tem emprego suficiente na Baixada, gasta 3 horas para ir, 3 horas voltar para o Rio de Janeiro, o desconforto no ônibus lotado, nos trens da Supervia abandonados. É por isso que quando eu questionei aqui o metrô Ipanema Barra, não é que não fosse uma obra importante, é que é uma obra importante, só que você às vezes tem que priorizar, tem que escolher, né? Então esses são temas importantes. A saúde também, em todo lugar que eu ando, as pessoas reclamam da falta de médico. Não adianta nada ter uma UPA se não tem médico funcionando. São muitos os temas. O que eu queria dizer, e volto à minha fala inicial, quando eu falei do Lula, porque a gente aqui segue muito o Lula e tem muito orgulho da história do Lula. E o que o Lula nos ensinou, desde quando eu era garoto, ainda líder estudantil, é que a gente tem que fazer primeiro pelo povo. No Brasil tinha esse costume de se fazer primeiro pelas elites. Aqui no Rio de Janeiro eu acho que falta isso. Eu digo que o Rio de Janeiro não é só zona sul barra, porque é isso, concentram tudo lá. Quando na verdade a gente vai melhorar para todo mundo, quando tiver um plano articulado para a Baixada Fluminense, para São Gonçalo, que merece muita atenção, para o subúrbio do Rio também, para Bangu, Campo Grande. Então é essa visão social que nós vamos ter. Essa preocupação com o povo, com o futuro, com a educação em horário integral, abrir caminho para os nossos jovens entrarem na universidade, porque agora é isso. É lutar por filho do trabalhador, entrar na universidade, que agora nós temos ProUni, temos política de cotas, e o governo do Estado pode ajudar muito.
Então são essas ideias. Então o que eu estou querendo encarnar é um pouco esse projeto. Um projeto que coloque o povo trabalhador como centro. E isso, Lula, é a nossa grande inspiração. Aqui no Rio, no passado, o Brizola encarnou isso em 82, Benedito em outro momento, Jorge Bittar. É esse sentimento que nos dá força. E eu, sinceramente, acho que a gente pode fazer muito. Pode, seguindo essa linha que o Lula fez no Brasil, acho que o Estado do Rio de Janeiro pode dar o grande salto quando a gente colocar o povo trabalhador como uma grande prioridade. Eu te agradeço muito, é um prazer estar aqui em Magé. Esse é um povo trabalhador, batalhador, muito conterrâneo meu, paraibano, nordestino aqui também, né? Então, e você sempre é uma simpatia enorme comigo, eu te admiro muito, né? Admiração é recíproca. Eu quero dizer o seguinte: a gente não vai tomar mais muito tempo do senador não, que ele tem outros compromissos aqui na cidade, mas dizer para esse ex-cara pintada, senador da República, futuro governador desse estado, e não tenha dúvida não, gente, esse cara pintado que vocês estão vendo aqui lá de trás será o presidente da nossa República. Olha, e a gente fala isso com muito orgulho aqui, né, Berg? Se isso acontecer mesmo, esse foi um dos primeiros que disse isso. Senador, muito obrigado. Tenha uma boa estadia do nosso município. Deputada, eu que agradeço. Para a senhora também, deputado Bittar, que vocês encontrem aqui nessa cidade o calor, os quais vocês estão fazendo jus de recebê-lo. Uma boa noite, Antônio Alexandre para o Web Jornal Magé Online, Rede de TV Web Mais.